Primeiro, eu desejo um bom dia para o senhor, para a senhora, para quem está assistindo. E hoje podemos estar diante do esquema de corrupção mais claro que já houve, talvez, na história do Brasil. Nunca teve um esquema de corrupção tão claro como o que está sendo desvendado da compra de carrinhos de supermercado do governo Bolsonaro. Ou seja, o carrinho de supermercado do governo Bolsonaro teve o valor de 1,8 bilhão de reais, quase 2 bilhões de reais o governo Bolsonaro gastou em supermercado em 2020. E aí começa a aparecer superfaturamento. O governo Bolsonaro pagou mais de 160 reais nem numa latinha, numa caixinha de papelão de 300 e poucos gramas de leite condensado. 160, mais de 160 reais. Pagou mais de 80 reais por um bombom e comprou milhares de unidades, foram 9 milhões de reais em bombons, foram 15 milhões em leite condensado. A coisa está aparecendo, a corrupção está aparecendo, é coisa clara, é superfaturamento claro. Eu vou dar aqui os detalhes e mostrar também algumas dessas empresas são empresas de fachada, não tem nem sede ou estrutura para fornecer esse tanto de material para o governo, esse tanto de comida para o governo. Vou mostrar isso daqui, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair e eu sei que você quer, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição contra o Bolsonaro todos os dias e não só nas redes, a gente faz no YouTube, no TikTok, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, no Facebook, a gente faz em tudo que é lugar possível, mas também nas ruas, com carros de som. Tá rodando essa semana o nosso carro de som no Rio de Janeiro e em Belfort Roxo, e vai rodar também em alguma outra cidade do Brasil que eu vou escolher. Já está tudo engatilhado para rodar. E também tem outdoors, e quem quiser ajudar com as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clique em Seja Membro, se está ajudando a gente a colocar mais carro de som. Parece que estão marcando uma carreata para o dia 21 de fevereiro. Se marcarem realmente para o dia 21 de fevereiro ou para algum dia nas próximas semanas, a gente vai tentar colocar carro de som em pelo menos umas 3 ou 4 capitais simultaneamente nas carreatas contra o governo Bolsonaro. Vamos só esperar para ver quando vai ser. Ou quem quiser ajudar, além do botão Seja Membro, tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay e apoie-se conta bancária para quem quiser ajudar. Mas vamos mostrar agora as provas da corrupção de Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Olha só, isso aqui é parte, começou a vazar na mídia, de quanto o governo Bolsonaro pagou por um bombom, pela unidade do bombom. Eu não sei se dá para ler aqui pequeno, mas eu vou colocar aqui ampliado, dá para ver aqui, R$ 89,00, R$ 163,00 era, como vai aparecer aqui, o valor, cadê? R$ 163,00 era o valor proposto unitário, R$ 163,00. O valor que foi pago foi R$ 89,00. O produto era um bombom eu vou ler aqui, com cobertura de chocolate branco, com recheio de sabor de cereja, característica adicional, sem adição de conservantes. Esse é escrito bem mal feito mesmo, está escrito realmente dessa maneira que eu li. O bombom que o governo Bolsonaro comprou, ele comprou 1.350 unidades por pregão eletrônico da Stella Panificadora e Confeitaria Eireli. Quem comprou? Tá até assim, nem vi. Quem comprou? Forças Armadas compraram esse bombom. Ministério da Defesa. E aí, vamos ver qual foi a empresa que vendeu os bombons? Fica nesse endereço aqui, ó. Esse é o endereço onde fica a Stella Panificadora Eireli. É uma empresa que diz no seu registro que fornece doces para ambulantes vendedores de rua. E de repente, essa empresa vende 1.350 bombons a R$ 89,00 a unidade. A gente está falando aqui de mais de R$ 100.000. É dinheiro, assim, mais de R$ 100.000 em uma compra de uma empresa que, como você vê, é ali numa casa, não tem estrutura nenhuma para vender tudo isso. Só que foram comprados 9 milhões de reais em bombons. A gente tem que ver agora, estão investigando se é tudo dessa empresa, se não é, tudo com a lei de acesso à informação. Tá vendo por que o governo Bolsonaro é o governo que mais descumpriu a lei de acesso à informação? Várias vezes, veículos de imprensa, até fazendo por matérias investigativas, ou estão fazendo uma matéria, precisa de um dado, eles pedem, via lei de acesso à informação, dados do governo, e o governo Bolsonaro nega esses dados. Por quê? Porque aí começa a aparecer sujeira. Isso é sujeira, tem coisa errada aí. Eu dei no vídeo ontem um exemplo da Prefeitura de São Paulo, quando o Serra era prefeito, que pagava R$ 14,00 num par de cadarços para o tênis das crianças que iam estudar nas escolas. Agora a gente está falando de R$ 89,00 por um bombom, mas por o leite condensado foi pior ainda. O governo Bolsonaro pagou R$ 162,00 por leite condensado. Tá aqui o resultado 1, dados da compra
Aqui, ó, resultado 1 dados da compra, R$ 162,00 valor unitário. Descrição do produto leite condensado, eu vou colocar aqui para você ver, ó, leite condensado tipo desnatado. Esse é o produto que custou R$ 162,00 e aqui dá para ver, ó, caixa com 395 gramas, quer dizer, é uma caixinha de leite condensado, dessas caixinhas que você compra de papelão, não é nem a lata, que é um produto um pouquinho melhor, não, a caixinha de leite condensado custou R$ 162,00 aqui no mercado, aqui perto de casa, tá, acho que R$ 5,00, se a gente começar a fazer a conta de 15 milhões de reais em leite condensado e a gente começar a colocar outros itens, o governo Bolsonaro podia ter comprado, só com o dinheiro que comprou em leite condensado, chiclete e batata frita, foram 2 milhões em chiclete e mais de 30 milhões em batata frita. O governo Bolsonaro podia ter comprado 660 mil doses da vacina, 65 mil cestas básicas ou 61 mil cilindros de oxigênio. E vamos lembrar que Manaus está sem oxigênio até agora e que agora Porto Velho está vivendo um caos total. No Pará também está um caos, no interior de Minas também já está começando a acabar o oxigênio e o governo Bolsonaro não está fazendo nada para ajudar. Pior, quando teve a crise naquele dia 16 de janeiro, teve a crise em Manaus, que inclusive o nosso carro de som estava lá em Manaus denunciando o responsável pela crise, que é o Bolsonaro, que deixou o povo sem oxigênio. Os Estados Unidos e a ONU ofereceram 3 aviões para o Brasil para levar suprimentos para Manaus. O governo Bolsonaro está analisando até agora. Isso é assassinato. Esse assassinato de pessoas. Cada pessoa que morrer por falta de oxigênio, sendo que os Estados Unidos ou a ONU poderiam ter entregue esse oxigênio aqui já desde 9 dias atrás, que um avião chega aqui em poucas horas, ou 8 dias atrás, 7, se demorasse alguns dias para chegar, cada pessoa que morrer é uma pessoa que o governo Bolsonaro está matando, que o ministro Pazuello está matando. Eles estão assassinando essas pessoas, não deveriam estar morrendo. A gente tem que deixar isso bem claro, mas o Bolsonaro tem dinheiro para pagar em leite condensado, por isso ele está com aquele barrigão, né? O Bolsonaro finge que come leite condensado com pão de café da manhã, mas alguns assessores, até o Bebiano falou isso um pouco antes de ser infartado. Eu vou falar que o Bebiano foi infartado aqui, porque sempre que eu pergunto aqui, comenta, o Bebiano infartou ou foi infartado? Na hora que eu vou ler os comentários eu dou risada. Não tem um que fala que o Bebiano infartou. Todo mundo diz, o Bebiano foi infartado, Thiago. Eu tenho certeza que ele foi infartado. Alguns até lembram do Paulo Henrique Amorim, que também faleceu de ataque cardíaco. Alguns falam, infartaram também o Paulo Henrique Amorim. Não sei. Comenta aí, qual a sua opinião sobre isso? Mas o governo Bolsonaro segue com isso, e só para você ter uma ideia, os gastos, aqui está a lista, 632 milhões foram gastos com o Ministério da Defesa. Desse 1,8 bilhão dos gastos, foram mais de 630 milhões no Ministério da Defesa. Aí vem a desculpa, não, mas a gente tem que alimentar as tropas. Aí o Ministério da Defesa, como a gente viu aqui, estava alimentando as tropas com bombons de R$ 89,00 a unidade. Estava alimentando as tropas com leite condensado de R$ 162,00 uma latinha pequena. Não estava nem comprando a lata grande do atacado que custa menos da metade do preço. Não, R$ 160,00 pela pequenininha de 395 gramas. Agora, a gente tem que saber, compraram milhões de reais em sal, compraram sal que dá para o Bolsonaro fazer o oceano do Brasil virar todo o Mar Morto de tanto sal. O Mar Morto é o mar que tem a maior concentração de sal, um dos maiores. Dava para virar tudo Mar Morto aqui, do tanto de sal que comprou o Jair Bolsonaro. Comprou mais de R$ 1 milhão em alfafa. Alfafa deve ser para o Bolsonaro. Ele não come leite condensado com pão no café da manhã, não. Ele era alfafa ali, ó. Muita alfafa para o Bolsonaro, para os filhos dele. Ou ele vai distribuir ali no cercadinho, a gente já sabe. Ele chama, o pessoal da esquerda é mortadela. Olha só o que estão distribuindo para o pessoal ali, para os puxa-sacos que vão no cercadinho. Deve ser alfafa. O governo Bolsonaro gastou muito em muitas coisas que não tem como explicar. Foram R$ 2,5 milhões em vinho. E aí você está falando, mas Thiago, ninguém vai fazer nada, eu tenho certeza. Está aí há 9 minutos falando, quem vai fazer o quê, Thiago? Olha, já deputados e o PSOL, vários deputados já entraram com um pedido, já deram uma notícia crime contra o Bolsonaro, entraram com um pedido de investigação e o pessoal do Centrão já começou, o Brasília está fervendo, só se falar nisso, o pessoal do Centrão já começou a empurrar para, gente, tem que investigar, vamos investigar isso, e é um esquema de corrupção ligando Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, e as Forças Armadas, porque isso tudo que eu te mostrei foi nas Forças Armadas. Inclusive tem aqui a foto da empresa que vendeu o
a Jandira, a deputada Jandira do PCdoB, colocou a foto. A empresa que vendeu leite condensado para o governo Bolsonaro fica nesse centro comercial aqui. Parece um shopping pequeno, fica no subsolo. É um quadrilátero assim, de, sei lá, 5, 6 metros quadrados o local em que fica, porque fala loja tal, e geralmente nesses centros comerciais, cada loja tem 6 a 8 metros quadrados, no máximo, tem uns que tem 2, 3 metros quadrados, o box, chama até de box. E então é um lugar pequenininho que não tem estrutura nenhuma para fornecer leite condensado para as Forças Armadas. Quer dizer, tá muito, muito difícil para o Bolsonaro explicar com o pessoal do Centrão empurrando. Eu já falo porque o pessoal do Centrão empurra, vamos falar disso. Mas com o pessoal do Centrão empurrando, o Bolsonaro começa a ficar mais acuado. E por que o pessoal do Centrão está empurrando? Até os bolsonaristas empurram um pouco. Eles podem empurrar assim, vou lá no Twitter xingar, vou fazer nas minhas redes sociais cobrar alguma coisa, não. Mas os bastidores eles estão empurrando. Por quê? Porque o preço do voto para o Bolsonaro começa a aumentar. O Bolsonaro compra voto para tudo. Qualquer coisa que entre em votação, o governo Bolsonaro tem que comprar voto, se quiser alguma coisa. Só que, quando o governo Bolsonaro começa a ficar cada vez mais enrolado, o preço do voto vai aumentando. Então eles querem que o Bolsonaro se enrole e eles começam a dar corda para esse tipo de coisa, para o Bolsonaro se enrolar mais. Para quê? Para o preço do voto aumentar. É por isso que você fala, mas Tiago, esse pessoal aí do Centrão, do Arthur Lira, eles não têm coração, eles estão vendo mais de 1.000 pessoas por dia morrer, eles não são gente do gabinete do ódio, gente tão burra assim como os bolsonaristas. Não são gado. Por que eles estão vendo isso e estão deixando? Por quê? Porque quanto maior a catástrofe, mais difícil fica para o Bolsonaro, mais o Bolsonaro vai colocando uma corda no pescoço e dando para os inimigos, e para eles não deixarem que os inimigos puxem a corda, eles cobram, e cobram cada vez mais caro. Então por isso que eles querem que o Bolsonaro continue colocando corda no pescoço, até uma hora em que eles falarem, opa, agora não dá mais, com o Bolsonaro a gente não tá mais lucrando, o outro lado tá dando mais, ou pelo menos na nossa visão daqui a alguns meses vai estar melhor apoiando o outro lado. Aí eles descartam o Bolsonaro. E esse movimento tá começando já o movimento deles darem mais corda pro Bolsonaro e de nos bastidores eles começarem a inflar qualquer coisa contra o Bolsonaro. É por isso que você vê notícias em vários veículos, em um ou dois, vários, tanto de direita como de esquerda, como na grande mídia, você vê notícias de que o pessoal do próprio Centrão bolsonarista, e agora eu posso falar Centrão bolsonarista, porque o Bolsonaro está comprando esses votos, deu Banco do Nordeste, deu estatal, deu cargo em órgão público, cargos com verba, cargo para roubar dinheiro, para eles saquearem mesmo. Mas eles já falam impeachment. Por quê? Porque eles precisam aumentar o preço do voto. Pô, eu ganhei alguns carguinhos, imagina o deputado do Centrão fala, pô, eu ganhei alguns carguinhos para distribuir para os meus amigos, alguns com verba, para administrar, quer dizer, para roubar, outros não, mas eu posso ganhar muito mais. E o que eu preciso para isso? Eu preciso que o Bolsonaro se enrole mais. Vamos deixar o Bolsonaro se enrolar. Esse é o movimento que está acontecendo. Só que, como eu disse, até o momento que o Bolsonaro está tão enrolado que ele falou, opa, vamos tirar o Bolsonaro, que ali, quem quer que venha depois também vai precisar dos nossos votos, quem quer que venha depois também vai se alinhar ao Centrão. Então eles sabem, esse é o jogo, e o Bolsonaro é a bola da vez, que vai ser chutada muito, muito em breve, e vai ter investigação. Vamos acompanhar os próximos passos, mas é um esquema de corrupção claríssimo. Comenta aí, ficou dúvida para você? Fechou o caso aqui, né? E já aparece mais, calma que vai aparecer mais detalhes sobre isso, que estão investigando os próprios partidos políticos, estão indo atrás via lei de acesso à informação, via portal da transparência, da maneira que der para ver quem vendeu todos esses insumos, quem são essas empresas, já chamo duas. Agora vamos ver quem são os donos, o que está acontecendo, como foi. Vamos ver o que vai acontecer. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo, seja membro. Clica e você está ajudando. Ou o nosso Pix, apoie@plantãobrasil.net. Falou!